Jesus e responsabilidade. Há no homem latente um forte mecanismo que o leva a fugir da responsabilidade, transferindo o seu insucesso para outrem, na condição de indivíduo social ou para os fatores circunstanciais da sorte, do nascimento e até de Deus. Quando tal não se dá, na área das suas projeções comportamentais, apega-se ao complexo de culpa, mergulhando nas depressões em que oculta infantilidade, pouco importando a idade orgânica em que transita. A responsabilidade resulta da consciência que discerne e compreende a razão da existência humana, sua finalidade e suas metas, trabalhando por assumir o papel que lhe está destinado pela vida. Graças a isso, não se omite, não se precipita, estabelecendo um programa de ação tranquila dentro do quadro de deveres que caracterizam o progresso individual e coletivo, visando a conquista da plenitude. O homem responsável sabe o que fazer, quando e como realizá-lo. Não se torna parasita social, nem se hospeda no triunfo alheio, tampouco se oculta no desculpismo ridículo. A sua lucidez torna o elemento precioso no grupo social onde se movimenta. Talvez não lhe note a presença em face da segurança natural que proporciona. Todavia, sua falta sempre se faz percebida por motivos óbvios. A responsabilidade do homem leva-o aos extremos do sacrifício, da abnegação, da renúncia, inclusive do bem-estar e até mesmo da sua vida. Como pastor de almas, Jesus fez-se-nos responsável, elucidando-nos a respeito dos deveres, das necessidades reais, dos legítimos objetivos da nossa vida. Em contrapartida, doou-se-nos até o holocausto, não fosse a sua vida ao nosso lado, em si mesma, um grande e estoico sacrifício de amor. Não obstante, conclamava a todos que o buscavam para o dever da responsabilidade, que os capacita para as realizações relevantes. Por conhecer a alma humana em sua realidade plena, identificava nelas nascentes de todos os males, como também a fonte generosa de todas as bênçãos. Porque o homem ainda prefere a manutenção das próprias mazelas, nelas se comprazendo, anestesia-se no infortúnio em que permanece com certo agrado, embora demonstre desconforto e infelicidade. Desse modo, sempre que acolhia aqueles que o buscavam, concedendo-lhe as causas dos pesares, após atendê-los, propunha-lhes com veemência que não retornassem aos erros, a fim de que lhes não acontecesse nada pior. A responsabilidade liberta o indivíduo de si mesmo, alçando-o aos planos superiores da vida. Enquanto ele se movimenta cultivando o morbo das paixões selvagens, desajusta os implementos emocionais, tornando-se vítima de si mesmo, facultando que se lhe instalem as doenças degenerativas e causticantes. A renovação moral propicia a canalização das energias saudáveis de forma favorável, preservando o ser para os cometimentos elevados a que se destina. A humanidade sobrevive graças aos seus homens responsáveis que trabalham continuamente em prol do bom, do belo, do ideal. Eles se destacam pela grandeza das suas realizações cimentadas no sacrifício pessoal. A mulher surpreendida em adultério, aos portadores do mal de Hansen e aos obsediados após a recuperação de cada um, a advertência de Jesus era sempre firmada na responsabilidade, para que, entesourando os valores éticos e os deveres espirituais, não se permitissem voltar aos erros.
Nesse momento, quando necessitas dele, reformula os teus conceitos sobre a vida e passa a atuar corretamente, dominado pela responsabilidade. A ninguém transfiras a causa dos teus desaires, dos seus insucessos. Dai-te conta deles e recomeça a ação transformadora. Mesmo que não o queiras, serás sempre responsável pelos efeitos dos teus atos. Colherás conforme semeares. Assume, portanto, teu compromisso com o Mestre e permanecerás saudável interiormente, prosseguindo íntegro nos teus deveres com responsabilidade. Comentário sobre o capítulo. Eu acho bonito, né, essa parte que ela traz da responsabilidade que a gente tem em prol do bom, do belo e do ideal. E que aqui ela fala, porque o homem ainda prefere a manutenção das próprias mazelas, nelas se comprazendo, anestesia-se no infortúnio em que permanece com certo agrado, embora demonstre desconforto e infelicidade. Desse modo, sempre que acolhia aqueles que o buscavam, conhecendo-lhes as causas dos pesares após atendê-los, propunha-lhes com veemência que não retornassem aos erros, a fim de que não lhes acontecesse nada pior. Então, aqui, quando Jesus ele curava as nossas faltas íntimas, né? Ele conseguia olhar as causas na alma que elas estavam refletidas no corpo. E ele, depois que curava, ele dizia, vai, não peques mais. É porque o sentido de pecado, ele acabou ficando de uma forma que o original errou o alvo, né? Não erres mais. E aqui a Joana traz dentro dessa forma que para que não retornassem ao erro, porque aquilo estava relacionado à conduta, à existência. Muitas vezes a gente não percebe que algumas vivências no corpo, elas são resultados de vivências que a gente tem na alma. E Jesus conseguia ver isso. E ele convidava a gente a essa reforma. Então, eu acho bonito, ela traz isso de uma forma muito amorosa, dessa responsabilidade de fazer essa reforma íntima, né, dessa modificação de vida e de buscar não retornar mais àquele lugar que nos adoece, que nos causa desconforto e infelicidade. Interessante que eu lembrei, não sei se alguém está de mão levantada, desculpa, eu já entrei falando, mas eu lembrei de um fato que aconteceu na vida do Mandela, que ontem a Solange compartilhou comigo, de como ele era uma pessoa muito iluminada, né? Porque ele, na oportunidade que ele deve ter tido muitas de revidar, ele não revidava. E ele falava justamente que o homem ele tem esse pensamento de revidar, de se vingar. E quando você consegue ultrapassar isso, você cresce, você vai num caminho em direção à luz. Então, achei muito interessante, porque me lembrou isso. Tem toda uma história, que é uma história grande, que aí não cabe, mas me lembrou esse fato de você estar crescendo sempre e de você evitar, né, a vingança, evitar todos esses sentimentos menos puros, né, que a humanidade toda está mais acostumada. É isso.
de Eu Jair. queria falar que eu achei interessante. Aquele tema que o Silvio gosta de bater muito. Ele fala aqui, nesse parágrafo: responsabilidade resulta da consciência, que discerne e compreende a razão da existência humana. Vamos lá. Por quantos nós vivemos de um mundo que é o mundo mental, praticamente, que tudo não é certo. As formas de pensamentos, se nós não tivermos um pensamento reto, somos engolidos por ela, de tão forte que elas são, e são formas de pensamentos que já estão na nossa atmosfera, no nosso psíquico da Terra, há milênios. E aí, o que você tem? Ele fala aqui: a responsabilidade resulta da consciência. Mas o que eu quero falar da dificuldade, sabe por quê? Que bilhões de seres humanos não têm nem a consciência de si mesmo. Imagine ainda ter a responsabilidade da consciência. Imagine ter a consciência da responsabilidade. Por isso que ela fala aqui, que é natural, é tudo natural, a gente jogar a culpa no outro, a gente fazer corpo mole, nunca assumindo a responsabilidade dos nossos atos e atitudes. Então, há 2000 anos, quando Jesus falou: vocês são responsáveis pelos seus atos e atitudes, não peque mais, aquilo que a Ivovina acabou de falar aí. Só que 2000 anos para a nossa história não é nada. Entende? Então, essa irresponsabilidade, esse pensamento, essas atitudes que comprazem com o nosso, como ela fala aqui também, e a Vina acabou de falar, que isso nos compraz. Então, fica difícil romper esse ciclo, não que não tenha que ser rompido. Nós estamos no caminho e nós temos essa consciência da nossa responsabilidade e queremos fazer aquilo, não peques mais, aquilo que a Vina acabou de também falou, que o próprio pecar é interpretado de diversas formas erradas. Né? O pecar é não tornar a fazer aquilo de novo, porque o caminho não é por aí. É isso que eu queria falar. Ouvindo o Djaí, ele fala de corpo mole, de uma série de coisas aí, eu fico me perguntando assim, essa responsabilidade com o outro também, né? Porque você nunca sabe a sua responsabilidade consigo mesmo e essa coisa da responsabilidade em relação ao outro. Porque às vezes, tipo assim, acontece alguma coisa com outra pessoa e você se sente responsável para cuidar daquela pessoa, para resolver os problemas daquela pessoa, e você fica, às vezes, aí aquela pessoa, como o Jair falou, muitas pessoas que ainda não têm nem consciência de si mesma, e você fica ali o tempo todo se sentindo responsável por uma série de situações que às vezes não são suas responsabilidades, mas também a gente não sabe se é ou não é, né? É difícil, às vezes, nesse aspecto, estava pensando. Eu penso que a gente ainda tem muitas questões, né, para transformar conscientes. E muitas vezes, algo que a gente considera responsabilidade, muitas vezes ela está voltada para sentimentos de culpa. Então, quando a gente olha lá atrás, né, no que Joana propõe, ela fala, por exemplo, naquela parte, né, de Jesus e o dever, e ela traz a conversa sobre com o que a gente tem esse dever, né, com o dever com o bem. Então, eu penso que a gente precisa olhar intimamente como que a gente está se relacionando com os nossos deveres, né? E como que a gente está vivendo em relação a eles e de forma responsável, né? É uma frase de Jair, do Jung, que eu gosto muito, que é: enquanto não te tornares consciente, o inconsciente, né, enquanto você não tornar consciente o que é inconsciente, ele vai conduzir a tua vida e chamar-lhe de destino. E a gente percebe que na sociedade ainda
a muitas vivências do inconsciente. As pessoas estão vivendo, muitas vezes, sem tomar pé da consciência. E muitas vezes essa vivência ainda ela é um conflito em relação à sociedade, ao grupo social. Muitas vezes não, mas é esse lugar que a Joana está nos convidando, porque aqui ela está achando que a gente já tem condições, né, de buscar a consciência, e que muitas vezes a gente tem condições e não cumpre a responsabilidade, mesmo já tendo a consciência. Então, quando ela chega até nós, é porque já há uma percepção que a gente já consegue ter ali um caminho de consciência, e aí ela nos convida à responsabilidade. E quando as pessoas ainda não têm consciência, nos resta a paciência, o esperar, nas palavras de Jesus, né? É esperar. Essa afirmativa que você falou do Yang é tão real. Veja só, o inconsciente, que o inconsciente domina toda uma sociedade. Que é grande? Você falou que praticamente nós já temos uma consciência, tá? Mas com a grande maioria, o que eles fazem? É comer, dormir, procriar e trabalhar. Pronto. Tudo no automatismo. E assim, eu vi uma vez uma entrevista com o Divaldo Franco, que ele falou que tem países que não sabem nem o que é o espiritismo, porque o espiritismo levou uma luz para essa consciência, para a gente tomar essa consciência, porque até então o próprio cristianismo ele foi divulgado de uma forma inconsciente também, em virtude de muitos interesses que não cabe que a gente conversar, entendeu? Então, como você acabou de falar aí, nós somos um grupo que já estamos servindo de modelo, de farol, e é uma coisa tão assim que a gente pode observar da influência desses pensamentos negativos, que a gente pode ver a Terra de duas formas. A gente vê a Terra é redonda, a Terra é um planeta, a Terra é azul, como falou Yuri Gagarin, tudo bem, mas existe a Terra que o plano espiritual nos fala, que é uma Terra marrom, escura, negrume, uma coisa gosmenta, tudo em função desses pensamentos milenares que ainda perduram. Essa forma inconsciente que você acabou de falar aí, Lina, entendeu? É isso só que eu queria falar. Elisa, você quer falar? Não. Eu lembrei de uma historinha que conta de uma pessoa que era de um grupo do Dr. Bezerra de Menezes. E aí eles estavam desdobrados no plano espiritual. Então essa pessoa estava ali no grupo do Dr. Bezerra, fazendo treinamento, e chegou um certo momento, ele virou para o Dr. Bezerra e falou: Dr. Bezerra, eu não sei por que eu estou aqui. Eu não sei nem por que eu estou fazendo esse trabalho, porque eu ainda sinto muita raiva, muita inveja, muito ódio, muito ciúme. O que eu estou fazendo aqui? E aí o doutor Bezerra disse: todos nós sentimos, a diferença é que a gente não corre mais para isso. Então, essa história me lembra esse convite à responsabilidade. Ainda que a gente se perceba nesse processo desses sentimentos que ainda passam pela nossa existência, no nosso dia a dia, nas nossas relações, aqui é o convite à responsabilidade, a vivenciar o nosso compromisso, que muitas vezes vai nos exigir a abnegação, a renúncia. Muitas vezes, pensando naquelas pessoas que foram curadas, quando elas eram convidadas a não pecar novamente, né, a não errar novamente, todo o esforço que elas fizeram para não voltar àquelas antigas condutas que viram hábitos, né? Muitas vezes, mas que traziam enorme sofrimento e dor. Então, esse capítulo me lembra muito esse lugar de seguir em frente, né? Mesmo se percebendo ainda
nesse processo de fraquezas, de sofrimento, de pensamentos e sentimentos que ainda estão contrários à lei, de busca, né? Tanto que ele fala assim: a mulher surpreendida em adultério, aos portadores do mal de Hansen e aos obsediados, após a recuperação de cada um, a advertência de Jesus era sempre firmada na responsabilidade, para que, entesourando os valores éticos e os deveres espirituais, não se permitissem voltar aos erros. Wina, já que você perguntou, então eu vou falar. Esse capítulo, ele me toca bastante, porque é muito isso que eu penso da vida, sabe? É entender que o caminho é único, é seu, por mais que você interaja com outras pessoas, mas só você vai estar o tempo inteiro com você, né? Seja nas suas vidas passadas, na atual, na próxima. Você planta, você vai colher, mas não adianta, mesmo que você tente colocar a responsabilidade para uma outra pessoa, não vai fazer diferença, porque na prática quem vai receber as consequências das suas escolhas, dos seus pensamentos, das suas atitudes, é você. Então, quanto mais rápido você entende que a responsabilidade é sua e que o poder e a autoridade são seus, fica mais fácil, tanto para passar pelos momentos bons que você vai dividir com as pessoas, mas também para refletir sobre os momentos difíceis. Para mim, eu acho que a gente não tem um grande poder sobre o outro, mas a nossa grande responsabilidade é com a gente, né? E eu falo isso para as pessoas que são próximas, assim, esse é o que eu realmente acredito. O nosso caminhar, a gente tem que prestar muita atenção, né, no nosso desenvolvimento, no nosso caminhar, porque no final das contas, em algum momento a gente vai se olhar e vai avaliar, assim, o que a gente fez, né? Como é que eu caminhei? Quais foram as decisões que eu tomei? Então, é a responsabilidade mesmo, sabe? De você se abraçar e de você se cuidar e de você prestar atenção nas suas escolhas. E é isso, assim, eu tento passar essa mensagem para minha filha, que tem 18 anos. As nossas relações estão aqui por um motivo, né? Eu sou mãe dela, ela é minha filha, existe uma razão para isso, mas as escolhas de cada um, elas são pessoais e intransferíveis, e a gente precisa assumir essa autonomia, essa responsabilidade pela nossa própria vida. Eu queria pegar esse gancho aí, olha só que interessante. Tem um capítulo, um parágrafo que ela fala o seguinte: essa responsabilidade, que essa responsabilidade nossa, que acabou de falar aí, a Elisa acabou de falar aí, irradia para os outros, só que ela fala aqui. A sua lucidez torna um elemento precioso no grupo social onde se movimenta. Talvez não lhe note a presença em face da segurança natural que proporciona. Todavia, a sua falta sempre se faz percebida por motivos óbvios. Querendo ou não querendo, isso que a Elisa acabou de falar, o exemplo para a filha. Eu, por exemplo, como eu falei, eu nasci num lar que não tinha religião, entende? E eu tive uma certa dificuldade, e hoje em dia eu estou aqui. Então, eu estou servindo assim, um exemplo de balizador, de irradiador dessa consciência para minha filha, para minha esposa, que não são muito apegados a esses valores que eu me apego, entendeu? Mas é aquilo como a Elisa acabou de falar, a gente lança a semente e deixa crescer, né? Germinar, porque nós também somos fruto de um passado que teve algum ser que chegou próximo da gente e nos balizou de forma indireta, não impondo,
porque aquilo, Deus não viola a consciência, então a gente não pode chegar a pessoa, pegar a pessoa pelo pescoço, faça isso, leia esse livro aqui, esbela aquela pessoa, não. É no nosso exemplo, no nosso dia a dia. E passa despercebido, sim, para a gente, mas para o exterior, não, como ela fala aqui, né, por motivos óbvios. É isso que eu queria falar. Essa parte que a Elisa falou, tá? É bem o último parágrafo, os últimos parágrafos, né? A ninguém transfiras a causa dos teus desaires e dos teus insucessos, dá-te conta deles e recomeça a ação transformadora. Mesmo que não queiras, serás sempre responsável pelos efeitos dos teus atos. Colherás conforme semeares. Assume, portanto, teu compromisso com o Mestre e permanecerás saudável interiormente, prosseguindo íntegro nos teus deveres com responsabilidade.